Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais uma aula sobre a nossa série de Portugal Studio e também de lógica de programação. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre variáveis e tipos primitivos de dados. Variáveis e esses tipos primitivos de dados, eles estão presentes na maioria das linguagens de programação. Vamos dar uma olhadinha no que eles são, ok? Olha lá. Em diversos momentos precisamos inserir dados ou processá-los no nosso algoritmo. Ou seja, quando a gente está fazendo um programa, fazendo um algoritmo, às vezes a gente precisa inserir algum valor. Por exemplo, numa soma. A gente precisa colocar dois números e somá-los, dois ou mais números. Esses números precisam ser guardados em alguns locais, tá? Então, as variáveis permitem que você guarde esses dados na memória do computador. Cada variável tem um tipo, um nome e recebe um valor. Então, note bem aqui, ó, cada variável tem um tipo, um nome e recebe um valor. Para mim declarar uma variável, eu preciso declarar o tipo dela, atribuir um nome a essa variável e dar um valor a ela. Os tipos primitivos, por que primitivo? Porque isso tem em praticamente toda a linguagem de programação. Eles podem ser do tipo inteiro, então eu tenho variáveis do tipo inteiro. Eles recebem números de contagem, como 1, 2, 3, menos 1, menos 2. Então aí você precisa saber um pouquinho sobre matemática e entender o que são números inteiros. Eu também tenho as variáveis do tipo real. As variáveis do tipo real, elas recebem números reais, tá? Que são os números decimais. Mas aqui tem um detalhe, os números reais na programação, geralmente, como vem do inglês, a gente utiliza o ponto, o float, o ponto flutuante, tá? E para declarar esses casos, então vai ser 1.5, 1.6, 8.2, 9.80 ou 1, 2. Se você lembrar um pouquinho da matemática, vai saber que os números inteiros, eles pertencem ao conjunto dos números reais também. A gente tem também o tipo de o caractere. O caractere, ele recebe uma letra, um símbolo, tá? E para atribuir essa letra ou símbolo, eu preciso colocar em aspas simples. A gente vai pegar um exemplo, vocês vão entender melhor. A gente também tem o tipo de variável cadeia. Cadeia, ele recebe um conjunto de caractere, tá? Então, são vários caracteres. Detalhe, para o caractere eu atribuo letras ou símbolos e para a cadeia eu atribuo o conjunto de letras ou símbolos. Um exemplo de conjunto de letras, Elder. Ah, meu nome, Elder. O caractere é o H, tá? O outro caractere é o E. O outro caractere é o L e assim por diante. Agora, a junção desses caracteres forma uma cadeia, que é o meu nome, Elder. E a gente também tem a variável do tipo lógico, que é para valores de verdadeiro ou falso. Então, para a gente declarar essas variáveis no sistema, a gente precisa primeiro colocar o tipo de variável, depois o nome e atribuir a ela um valor, seja na hora de declarar ou seja depois, na hora da gente colocar durante o sistema, como eu vou mostrar no exemplo para vocês, vai ficar mais fácil de entender. Então, para vocês verem aqui como é que eu declaro, ó, essa linha está criando uma variável do tipo inteiro com o nome A e guardou nela o valor 5. Então, ó, tem o tipo da variável, o nome que eu atribuí à variável e o valor que está guardado dentro dessa variável. Então, a variável do tipo inteiro guardou o dado número 5, tá? Uma analogia. A variável, ela guarda informações na memória do computador. A memória do computador é como se fosse uma estante de livros. Então, ela está lá para guardar o livro, beleza? Então, eu quero guardar um livro de matemática. O nome desse livro de matemática vai ser Problemas com Números Inteiros. Tá? Então, eu tenho o tipo, que é livro de matemática. Eu tenho o nome do livro, que é Problema com Números Inteiros. E dentro deste livro, eu tenho o dado, que são o quê? Números inteiros. Ok? Então, quando eu preciso puxar essa informação, eu vou puxar pelo nome do livro. Ah, eu quero saber o número inteiro, então eu vou pegar a variável, né, ou o livro de matemática com o título A. Tá? Então, variável serve para isso. Então, eu preciso declarar o nome dela. Desculpa, eu preciso declarar o tipo, o nome e atribuir a ela um valor. Ó, detalhe, como é que eu atribuo um valor? É com sinalzinho de igual, tá, gente? Na programação, esse símbolo aqui, ó, é símbolo de atribuição. Quer dizer que a variável A, do tipo inteiro, tem um dado nela gravado, que é o número 5, ok? Isso não quer dizer que A é igual a 5, quer dizer que 5 está dentro de A, beleza?
Na programação, sinal de igualdade, que a gente vai ver em operações lógicas lá um pouquinho mais pra frente, operações lógicas não, desculpa, operações relacionais de matemática, o sinal de igual é 2 iguais, tá? Tipo, x igual a 3, daí é 2 iguais. A gente vai ver isso mais pra frente. Mas o igual aqui significa atribuição. Você pode, eu vou colocar aqui, mas não é o correto, tá? Não vai funcionar. Mas você pode colocar uma flechinha aqui, ó, pra você entender melhor. Quer dizer que esse 5 tá apontado pra quem? Pro A, tá bom? Então, esse 5 aqui, ele pertence à variável A. Vou apagar aqui porque não é assim que declara. Então, aqui eu tenho um exemplo da variável real, tá? Real B. Então, eu tenho o tipo, o nome e atribuir a ela um valor. A variável de caractere, ela tem um tipo, ela tem um nome, que é C, e atribuir ela a letra C. Detalhe que quando eu quero atribuir alguma coisa na variável tipo caractere, eu preciso colocar entre aspas simples. Se eu tirar aspas, o próprio Portugal vai me apresentar um erro. Ó, tá vendo que está sublinhado? Esse sublinhado é erro. Se eu ir com o mouse em cima, ele vai falar assim, ó. A variável C não foi inicializada. Você deve inicializar a variável antes de poder utilizá-la no programa. Você pode inicializar a variável atribuindo um valor tipo caractere. Exemplo, ó, caractere C igual, aspas simples, C. Você também pode usar a função leia para ler um valor ditado pelo usuário, tá? Daqui a pouco a gente vai ver esse exemplo. Ó, exemplo leia C também para atribuir um valor à variável. Mas vamos colocar aqui primeiro, só para vocês entenderem. Então, eu posso atribuir esse valor a essa variável. Aí eu tenho a variável do tipo cadeia. Cadeia, o nome dela, D, então, tipo, nome, e aqui eu atribuí a ela fulano, tá bom? Então, dentro dessa variável D, que está lá no meu espaço cadeia, está escrito fulano. Para que serve isso, Helder? Então, vamos pegar um exemplo aqui. Eu quero somar dois números, tá bom? Somar dois números. Para eu somar dois números, eu preciso de dois valores. Então, vamos declarar uma variável do tipo inteiro. Eu vou somar duas idades. Eu quero saber quanto é a idade do meu pai mais a minha idade. Então, eu vou ter duas variáveis, tá bom? Eu vou ter que ter uma variável para guardar a minha idade e uma variável para guardar a idade do meu pai. E depois eu vou pegar essas duas variáveis e vou somá-las. Então, são duas variáveis do tipo inteiro. Porque não tem gente que tem 56 anos e meio, 45 anos e meio. Não, é 45 anos ou 56 anos. Vamos formalizar assim. Acabou. Então, eu tenho duas variáveis. Então, eu vou declarar o tipo, então, o tipo variável. Agora, eu vou precisar da idade do meu pai. Então, eu vou colocar o nome dela, para eu não esquecer, de idade pai. O nome, gente, vocês podem escolher o nome que vocês quiserem. É ideal que vocês coloquem um nome que vocês lembrem fácil depois. Imagina você fazendo um programa muito grande aí. Então, você precisa lembrar qual é o nome dessa variável e otimizar ela, tá? Então, não precisa ser um nome específico, pode ser qualquer nome. Então, eu coloquei ali, ó, o tipo, que é do tipo inteiro, o nome que eu coloquei, idade pai, e eu preciso de mais uma variável para ler a minha idade. Então, idade filho. Eu posso tanto fazer assim, inteiro, idade filho. Mas imagina se eu pegar um monte de idade, eu vou ter que ficar escrevendo linha por linha? Não. Se eu já declarei o tipo, eu posso alocar vários espaços. Como? Só eu colocar uma vírgula aqui, ó. Idade, filho. Pronto, eu declarei duas variáveis. Uma variável vai guardar a idade do meu pai, uma variável vai guardar a minha idade. Certo? Agora vamos montar o programinha. Lembra dos outros comandos? Escreva. Digite a idade do pai, certo? Melhor, vamos fazer assim, ó, primeiro, ó. Vamos colocar aqui. Soma das idades. Fecho aspas. O que é essa soma das idades? O que eu vou pegar? Eu vou colocar aqui soma. Por que soma? Vamos atribuir um valor para a idade do pai. O pai tem 56 anos e o filho tem 25 anos. Eu quero saber qual que vai ser a soma da idade do pai com a idade do filho. Eu já atribuí um valor aqui, já tem um valor fixo, tá? Mas o que é essa soma aqui, Elder? É o seguinte, porque para ter essa soma vai sair um dado novo. Se eu pegar a idade do pai e a idade do filho, o pai tem 56 anos e o filho tem 25. Isso aqui vai dar 81, tá? 81 anos. Surgiu
um dado novo aí, que é 81. 81, ele não está guardado nem na idade do filho, nem na idade do pai. Para isso, eu preciso criar uma variável para receber essa idade. Qual que vai ser essa variável? Vai ser uma variável soma idade, tá? Eu vou colocar aqui também soma idade, beleza? Essa soma idade aqui, ela vai receber o valor que é a soma da idade pai mais a soma da idade filho, ok? Então, soma idade vai receber a idade do pai mais a idade do filho. Então, quando eu imprimir na tela, vai aparecer escrito aqui, ó, soma das idades. Aí vai aparecer o valor dessa operação aqui, ó. Soma idade com a igualdade pai mais idade filho. Vamos compilar para a gente ver, ó. Soma das idades igual a 81 anos, ok? Eu posso fazer dessa forma. Como também eu posso fazer de uma outra forma de atribuição. Agora usando o comando leia. Lembra que eu falei para você que leia é o comando de entrada de dados? Então eu posso fazer com que o meu sistema peça para eu informar essa idade. Bom, não preciso atribuir uma idade para ela igual eu fiz aqui. Eu posso simplesmente deixar sem atribuição, ou seja, o espaço da minha memória está vazio, ok? E agora eu vou mudar um pouquinho aqui, ó. Eu quero pedir a soma das idades, mas eu vou pedir para digitar primeiro a idade do pai. Digite a idade do pai. Correto? Aí ele precisa ler essa informação. Então é o comando leia. Leia o quê? Idade pai. Então quando eu dar um compilar nesse programa, ele vai pedir para mim digitar a idade do pai e ele vai ler a informação que eu vou inserir. Quando ele ler essa informação e der o enter, ele vai gravar na variável idade pai. Bom? Só que tá faltando mais um, né? Tá faltando a idade do filho. Escreva. Digite a idade filho. Ok? Dois pontos, aspas e fecho. Leia o quê? Idade filho agora. Ele vai fazer a mesma coisa. Ele vai pedir para eu digitar a idade do pai. Eu vou digitar. Ele vai gravar na variável idade pai. Ele vai pedir para eu digitar a idade do filho. Eu vou digitar. Ele vai gravar essa informação na idade filho. Agora eu tenho a operação, não tem? Então eu tenho que pegar a soma idade é igual a idade pai mais idade filho, certo? Só que agora eu preciso apresentar para o meu usuário a idade dele, a soma das idades. Então, o comando de escrever na tela é escreva. A soma das idades é, dois pontos, pulo dou um espaço, vírgula, agora eu escrevo o quê? Soma idade. Por quê? A soma idade está recebendo o valor dessa operação aqui, ó, da idade pai mais idade filho. Então, esse resultado vai ser atribuído nesse espaço de memória. Quando eu dou um escreva, a soma das idades é, aí soma a idade, ele vai puxar o valor que foi somado aqui. Lembra que o algoritmo é uma sequência de passos? Se eu inverter esses passos aqui, não vai dar certo. Então, primeiro eu digito a idade do pai, ele lê. Depois eu digito a idade do filho, ele lê. Depois ele faz a operação matemática, depois ele apresenta o resultado. Tem que ser nessa ordem, tá, gente? Se inverter ordens, em alguns casos vai dar muito, mas muito ruim, tá bom? E lembrando que para eu separar variáveis de coisas escritas, eu preciso utilizar uma vírgula, tá bom? Vamos fechar aqui, ó. Vamos ver o que vai acontecer com esse sistema. Olha lá. Digite a idade do pai, ele pediu para eu digitar. Então eu vou digitar aqui 50. Aí eu vou dar um enter. Ah, ele pediu para digitar a idade do filho. Vou digitar 30. Agora, o que ele vai apresentar para mim? A soma das idades é 80. Então ele escreveu exatamente o que está aqui, tá? Isso são as declarações de variáveis. A gente pode pedir para ele escrever, por exemplo, o nome, tá? Vamos colocar os nomes aqui. Então, qual que é para nome? Lembra que eu falei? Cadeia, nome pai. Vou declarar mais uma. Nome filho. Beleza? Ó, ele vai pedir para digitar a idade do pai. Vai ler a idade do pai. Agora ele vai pedir para colocar o nome do filho. Desculpa, o nome do pai. Nome do pai. O que ele tem que ler agora?
ele vai ter que ler a variável nome pai, que é para gravar dentro desse espaço de memória, tá? Nome pai, beleza? Aí ele vai pedir para digitar a idade do filho, vai ler a idade do filho e vamos fazer a mesma coisa aqui, ó. Escreva nome, filho, 2 pontos, e o quê? Leia nome, filho. Soma das idades é soma a idade. Opa. Os nomes das pessoas são pontos por linha. Aí vou colocar nome pai. Vou ter que dar um espaço. Para eu dar um espaço entre os dois, eu tenho que fazer assim, tá? Nome filho. Vamos dar uma olhada no que vai acontecer nesse sistema agora, ó. Vou dar um play. Digite a idade do pai, 50. Nome do pai é fulano. Digite a idade do filho, 30. Nome do filho, ciclano, ciclano. Ok? Agora eu vou dar um enter. A soma das idades é 80. Ó, ficou junto aqui, ó. Tá vendo que ficou junto? Os nomes das pessoas são fulano, ciclano. Ah, mas tá feio esse negócio aqui, tá? Preciso melhorar. Fulano e ciclano. Você viu que aqui ficou tudo junto, ó? 80, a soma da idade é os nomes, por quê? Porque tá faltando um espaço aqui entre eles, ó. Vamos ver agora. Ano. Ah, agora deu certo. Deu um bugzinho. A soma das idades é 100. Os nomes das pessoas são fulano e ciclano. Viu que eu posso combinar as variáveis com o meu comando de imprimir na tela. Eu preciso colocar o meu comando de leia para ler um dado que eu estou inserindo. E a variável serve para guardar essas informações, tá? Então tem essas outras variáveis aqui. Conforme eu for passando exercício para vocês, a gente vai trabalhando com elas. Essa é a nossa aula sobre variáveis. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo pelo link que está aqui abaixo. Obrigado. Não esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo, tá bom? E se inscreva no meu canal também, que é um vídeo que dá bastante trabalho de fazer, tá? E eu tô tentando melhorar eles cada vez mais e para isso eu preciso do seu incentivo, tá bom? Como é que você me ajuda? Curtindo, compartilhando e se inscrevendo no meu canal. Até mais, qualquer dúvida, entre no link aqui abaixo que eu vou deixar para vocês. Obrigado, tchau, tchau.